Novo currículo de escola dominical da CPAD. Uma proposta inovadora que começa pela definição das capas, coloridas, modernas, idealizadas com o objetivo de criar uma identificação com o público a que se destina. Perceberam os novos nomes das revistas de escola dominical? Agora, todo o currículo faz parte de uma grande família chamada Lições Bíblicas. Derivada das lições bíblicas adultos, esta nova nomenclatura carrega para as demais faixas etárias o conceito do que realmente são, um material que tem origem e se fundamenta em uma única fonte, a Bíblia Sagrada. Vanguarda, inovação. É a CPAD, oferecendo recursos para que os professores de escola dominical estejam bem aparelhados para transmitir as verdades do reino de Deus a seus alunos. E não para por aí. São diversos recursos que fazem de cada revista um rico e precioso conteúdo voltado para o ensino da palavra de Deus. Prepare-se para este novo tempo e surpreenda-se com o novo currículo de escola dominical da CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas, jovens. Lição 11. Julgamento final. Novos céus e nova terra. Saúdo os professores de escola dominical, superintendentes, pastores, líderes, alunos, com a paz do Senhor. Estamos chegando ao fim da nossa revista e a lição hoje que estudaremos é a lição de número 11. Julgamento final, novos céus e nova terra. E eu convido os amados irmãos para nós lermos o texto do dia e a síntese da lição. O texto do dia diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado no trono, sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20:11. E a síntese diz: no final da história, Deus pedirá a prestação de contas da humanidade não regenerada e, após a condenação, estabelecerá definitivamente novos céus e nova terra, nos quais habitará a justiça. Bendito seja o nome do Senhor. Veja como essa síntese é importante. Primeiro fala que este aqui é o momento final da história. Depois diz que Deus pedirá a prestação de contas da humanidade não regenerada. Sim, porque a igreja já foi galardoada no tribunal de Cristo. E aí, após este momento de julgamento, o Senhor estabelecerá novos céus, e esses céus aqui, como bem frisa o pastor Antônio Gilberto em seus escritos, não se trata dos céus da habitação de Deus, mas do espaço sideral. Sim, Deus vai transformar todo o espaço sideral, centenas de bilhões de galáxias serão transformadas, e nisso também a terra vai no pacote, a terra também será transformada, e a Bíblia diz, nos quais habita a justiça. E para que Deus vai transformar o espaço sideral? Não temos resposta a esta pergunta, mas certamente haverá algo bastante significativo para o Senhor fazer quando transformar este mundo em um realmente admirável mundo novo, com novos céus e nova terra após o juízo final. Os objetivos
desta lição são 3, porque são 3 os tópicos. E diz assim, o primeiro, mostrar que segundo as Escrituras Sagradas haverá um julgamento final. 2, explicar que haverá novos céus e nova terra. E por fim, mostrar que a alma é imortal e a vida não cessa. Os tópicos da lição são 3, nós vamos entrar nesses tópicos agora. O julgamento final, tópico número 1, item 1, o presidente do tribunal. Quem será o presidente desse tribunal? Quem é aquele que tem as credenciais para julgar os homens? Este presidente presidiu o tribunal de Cristo. Aí já tem uma dica de quem ele é. Este presidente também presidiu o julgamento das nações e agora presidirá o juízo final. E está escrito: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo para que todos honrem o Filho como honram o Pai. João 5, 22 e 23. Então, as qualificações do Senhor Jesus, sendo Deus e sendo homem, obediente, submisso e que se humilhou a si mesmo, por isso que a Bíblia diz que Deus deu a ele um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Como nós dissemos nas aulas iniciais dessa revista, o objetivo primacial, o objetivo mais importante da escatologia não é falar sobre as últimas coisas, mas glorificar o Filho, honrar o Filho. Em cada página do livro do Apocalipse, nós vemos Jesus sendo honrado, Jesus sendo glorificado, Jesus sendo adorado, Jesus sendo mencionado como o grande Deus, como aquele que há de brilhar sobre toda a vida. E assim, queridos irmãos, o presidente do tribunal, do juízo final, do grande trono branco, será o Senhor Jesus. No item número 2, nós encontramos os livros do julgamento. É um julgamento e haverá livros. E alguém pode perguntar, e Deus precisa de livros? Não, Deus não precisa de livros. Mas certamente os homens precisam de livros, porque será a demonstração daquilo que Deus está realizando. O Senhor Jesus falou que naquele dia, no dia do juízo, alguns dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, e o Senhor dirá que não os conhece, porque eles praticavam a iniquidade. E a Bíblia fala de vários livros. Daniel viu sendo abertos esses livros. O Espírito Santo, no livro dos Salmos, também revela a existência de um livro de Deus, onde estariam escritas as condutas dos homens, e também o profeta Daniel, como dito, Daniel 7, 9 e 10, e João também, Apocalipse 20, versículos 11 e 12, viram no juízo final livros sendo abertos. Então, esses livros sendo abertos falam da justeza, falam da justiça e da retidão do juiz deste tribunal. Um grande trono branco. E a Bíblia diz que João viu grandes e pequenos diante do trono. Observe, queridos, que não se trata de crianças e adultos, mas é uma linguagem muito corriqueira nos tempos do Novo Testamento, que fala de prestígio social, ou seja, pessoas importantes e pessoas sem importância, sem respaldo social, todas elas deverão comparecer diante daquele tribunal. E item número 3, o destino dos condenados. Eu gostaria de ler rapidamente aqui o que escrevi na lição. Diz assim: a condenação eterna não é apenas uma sentença decretada pelo Senhor no juízo final, mas acontece em decorrência de uma vida longe de Deus. O Senhor Jesus afirmou: quem não crê já está condenado. Então, no juízo final, não haverá uma sentença condenatória.
no juízo final, como acontece, por exemplo, no tribunal do júri, o juiz apenas preside a audiência e aplica a pena. Assim, e eu escrevi aqui, todos os réus daquele julgamento comparecerão condenados irremediavelmente. Naquele dia, apenas conhecerão qual recompensa receberão por suas obras infrutíferas. O destino final, inevitavelmente, será a eternidade no lago de fogo. Então, o juízo final, se tem uma ideia popular entre muitas pessoas e até alguns cristãos, de que o juízo final será os crentes e os ímpios participando. Não, os crentes já foram arrebatados pelo Senhor, os crentes já passaram pelo tribunal de Cristo, já entraram nas bodas do Cordeiro, já vieram triunfalmente com o Senhor no retorno triunfal de Cristo, já reinaram durante 1000 anos, não há dúvida de que haverá milênio, então não tem sentido algum haver o milênio, nós já com corpos gloriosos, a igreja já sendo galardoada pelo Senhor no céu, e aí ainda chegar o juízo final. Não tem sentido escatológico, né, em relação a isso. Então, o destino daqueles que participarão do juízo final, do grande trono branco, será o lago que arde com fogo e enxofre. E deve ser uma cena terrível aquela prestação de contas, porque haverá muito sofrimento e muita angústia em todos aqueles que estarão ali presentes. Queira Deus que eu e vocês permaneçamos fiéis ao Senhor até o fim, para podermos subir no arrebatamento da igreja, que é o que o apóstolo Paulo chama de a nossa bem-aventurada esperança. Tópico número 2, novos céus e nova terra. E o item 1 a gente fala, o fim do mundo. E eu peço permissão a ler rapidamente também alguma coisa que foi escrita. O cataclisma final da existência é tratado no contexto bíblico, tanto pelos profetas do Antigo Testamento, quanto por Jesus e os apóstolos em o Novo Testamento. Embora o texto bíblico não mencione cronologicamente os eventos acerca do fim, é possível identificar nas profecias os acontecimentos que precederão o juízo de Deus. E está escrito aqui em 1 Coríntios 15 e 24, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. E mais adiante escrevi também, esse momento parece coincidir com a visão joanina do Senhor assentado no grande trono branco, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para ele. E na nossa declaração de fé, na declaração de fé da Assembleia de Deus, está escrito assim, quando for instalado o grande trono branco, o céu e a terra deixarão de existir. A terra, contaminada pelo pecado, não resistirá ao esplendor da presença de Deus. O universo físico não se susterá diante da pureza, santidade e glória daquele que está assentado sobre o trono. Queridos, diante dessas palavras, penso que há muito que se dizer, há muito que se refletir. E eu sugiro aos amados irmãos, os que puderem, que adquiram o livro de apoio da revista de Escola Dominical e que adquiram esse livro porque há muitas informações, há muitos subsídios importantes que ajudarão na ministração dessa aula, de outros assuntos que, por óbvio, não são possíveis de mencionar na revista. Item 2, a Nova Jerusalém. Queridos, como há o que falar sobre essa cidade, a Nova Jerusalém, a cidade que foi anelada por Abraão, Isaque e Jacó, eles que receberam a promessa de uma terra prometida
e ali não queriam morar em castelos na terra prometida, porque aguardavam a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. E nesse dia, bendito seja o nome do Senhor, Apocalipse 21 vai se cumprir, né? Quando a nova Jerusalém estiver descendo do céu, e ali naquele lugar, naquele ambiente, veja, queridos, que aqui nós não estamos mais no milênio, o milênio já acabou. No milênio nós teremos acesso à Jerusalém terrestre, à Jerusalém da onde Cristo reinará para todo o mundo, onde será a capital do império do Senhor, do reino do Senhor. Mas Apocalipse 21, a nova Jerusalém é uma nova cidade, é uma nova cidade, a cidade que desce do céu como uma noiva ataviada para o seu marido. E aqui, o que a Bíblia fala sobre essa nova cidade, Apocalipse 21 e 22, vocês vão ter muitas coisas ali para descobrir. Mas eu escrevi o seguinte: nesta cidade não haverá templo. No milênio haverá templo, mas na nova Jerusalém não haverá templo. Nesta cidade não haverá templo, aqui também não haverá mar. No milênio haverá mar, porque quando os novos céus e a nova terra forem criados, é que o mar deixará de existir. Mas na cidade não haverá templo, pois seu templo é o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Glória ao nome de Jesus. O seu material é constituído de pedras preciosas. Nas 12 portas da cidade estarão os nomes das 12 tribos de Israel e seus fundamentos, os nomes dos 12 apóstolos. A adoração será perpetuamente e os salvos desfrutarão de paz e alegria eternas. Tópico número 3. A alma é imortal e a vida não cessa. No item 1, o tema é sofrendo para sempre. Nós aqui mencionamos duas heresias que muitas pessoas acreditam, que é o universalismo e o aniquilacionismo. O universalismo acredita que um dia todas as pessoas serão salvas, inclusive Satanás. E o aniquilacionismo diz que diz que no inferno as pessoas sofrerão, mas não para sempre. Elas terão os seus corpos carbonizados e deixarão de existir. Mas a Bíblia nos diz que esse sofrimento será para sempre. E a gente não pode relativizar o que a Bíblia nos informa de maneira absoluta. Item número 2, uma relação mais profunda. Nós encontramos aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 2, a seguinte frase: sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. Agora, na ilha de Patmos, João percebe a confirmação dessa expressão que o Espírito Santo colocou na sua pena e nos seus lábios. Está escrito em Apocalipse 22 e 4, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. A primeira expressão diz respeito à possibilidade de uma adoração ilimitada, cheia de alegria, pois ao vermos a face do Senhor, desfrutaremos do impacto total da sua glória. Anelo não atendido a Moisés em vida, o qual somente teve um lampejo dessa glória no Monte da Transfiguração. Agora, queridos, veremos o seu rosto. E que grande alegria! Uma relação mais profunda. E a segunda parte do versículo vai mais além e revela a quem pertenceremos para sempre, porque nas nossas testas estará o seu nome. Seremos realmente propriedade exclusiva de Deus. Seremos semelhantes ao Senhor, perfeitos em justiça e santidade. Eu não disse iguais, seremos semelhantes. E aí, queridos, com essa promessa, vê-se claramente cumprido o desígnio eterno de Deus manifestado em 2 Coríntios
3:18, que nós vamos sendo transformados de glória em glória. O Espírito Santo todo dia transforma-nos de glória em glória para que nós sejamos cada dia mais parecidos com o Senhor, semelhantes com o Senhor. E aqui, neste dia, na Nova Jerusalém, nós veremos o seu rosto e nas nossas testas estará escrito o seu nome. Bendito seja o nome de Jesus. Conclusão: o juízo final encerrará a trajetória da humanidade sobre a terra. Entretanto, justos e injustos continuarão existindo. Os bons desfrutarão das delícias da presença de Deus em um novo mundo e os maus serão atormentados eternamente. A definição do destino final de cada pessoa está condicionada à escolha individual. O livre arbítrio humano e a soberania de Deus não são colidentes, mas complementares. Sim, meu querido, é a escolha individual de cada um que definirá o futuro eterno de cada ser humano. Deus, ele não predestinou ninguém para ir para o inferno. O desejo dele é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso que a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o projeto de Deus, que todos tenhamos a vida eterna, mas Ele nos deu, Ele nos dotou do livre arbítrio, a única forma de existir o verdadeiro amor. Assim, no juízo final, aqueles que optaram em não seguir a palavra de Deus, em não obedecer a palavra de Deus, sofrerão eternamente. Eles terão as penas aplicadas e nunca mais serão felizes. Mas enquanto nós temos oportunidade, querido professor, diga aos seus alunos da importância de não apenas servir a Deus, mas de permanecer fiel a Deus, porque está escrito que aquele que perseverar fiel até o fim, esse será salvo. Que Deus nos abençoe e que possamos ter uma aula muito abençoada no próximo domingo, em nome de Jesus. A paz do Senhor. CPAD, a editora da Escola Dominical.